E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Boas-vindas à nossa audiência qualificadíssima ao 88º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast sobre segurança pública, direito e processo penal, criminologia, todos os temas afins à questão criminal. Hoje quem vos fala sou eu, Juni Cirino dos Santos, vou conduzir esse episódio a pedido do nosso querido anfitrião Rafael Borges, que está na bancada hoje também. Rafael, se você quiser dar um oi para nossa audiência. Olá, querida audiência. Estamos aqui mais uma vez para bater esse papo. Vai ser muito legal hoje, prometo. Que olá tímido. Geralmente você fala tantas coisas quando eu peço para você dar oi para audiência. Mas tudo bem, o Rafael tem razão. Hoje a gente tem um episódio muito interessante pela frente. Nosso convidado hoje é o Alexandre Martins. Alexandre é um pesquisador que de forma muito bem-vinda aqui no podcast, não é propriamente da nossa área, né? Ele vem da filosofia, da sociologia, aliás, desculpa, e ele vai nos apresentar hoje justamente o trabalho de mestrado dele trabalho de mestrado em Sociologia na Faculdade de Filosofia da USP. E o Alexandre vai conversar com a gente um pouco hoje sobre criminalização da LGBTfobia. Só que com várias perspectivas bastante interessantes e inovadoras, especialmente para a gente que está tão acostumado com essa retórica estritamente jurídica ou estritamente criminológica até, né? Porque ele tem ali uma bagagem teórica, uma bagagem acadêmica bastante distinta da nossa, e acho que vai ser um debate certamente bastante enriquecedor. Sem mais delongas, então, passamos ao início desse episódio. Voltamos, então, com o nosso episódio número 88 do podcast Segurança dos Direitos. E sem qualquer delonga, eu passo a palavra ao nosso querido Alexandre Martins. Alexandre, eu queria que você se apresentasse muito rapidamente para a nossa audiência, para que eles fiquem conhecendo sua voz, sua formação, suas inquietações na vida acadêmica. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu sou Alexandre Martins, sou sociólogo pela Universidade de São Paulo, acabei meu mestrado no final do ano passado e eu estou atualmente também graduando em Direito, na mesma universidade. Estou aí com um pé no Direito, um pé na Sociologia e com pesquisas que dialogam com a criminologia e, enfim, é uma grande honra poder estar aqui nesse episódio desse podcast tão importante para a criminologia brasileira. Poxa, obrigada. E, aliás, quero já fazer pontuar aqui essa questão, que é o seguinte: o Alexandre nos veio muito recomendado por um dos convidados que nos ajudou na construção de um dos episódios mais polêmicos aqui do Segurança dos Direitos, que foi o Lucas Alencar. O Lucas nos recomendou muito bem o Alexandre e depois de varrer os olhos pela dissertação dele, eu tenho certeza de que vai ser um episódio tão bom quanto foi o do Lucas e muito, muito enriquecedor para a nossa audiência. O episódio do Lucas foi tão polêmico quanto escutado. Foi um dos grandes picos de audiência que a gente teve no podcast, foi com a vinda dele aqui. E, aliás, estou para convidá-lo a voltar para a gente conversar mais um pouco, porque é realmente uma interlocução muito fina, muito inteligente e muito agradável. Pois é. Para quem não se lembra, não se recorda, o Lucas esteve aqui para falar sobre pedofilia com a gente no podcast. Foi um excelente episódio, realmente descortinou aí um debate que poucas pessoas conhecem, né? Bom, enfim, mas sem continuar aos elogios ao Lucas, porque acho que hoje a gente deve resguardar os nossos elogios só ao Alexandre. Alexandre, eu queria que você começasse esse episódio
fazendo um pouco um resgate do que significa falar em criminalização e pessoas LGBT no Brasil. Porque hoje em dia o debate foca muito na questão da criminalização da LGBTfobia. Mas são duas categorias, né? Tanto a da criminalização quanto, né, do movimento LGBT no Brasil, que se intercalam historicamente no Brasil de outras maneiras que não através das demandas por criminalização. Eu queria que você começasse expondo muito brevemente assim, um pouco sobre isso. Ótimo ponto para a gente começar, Júlia, que vem a minha pesquisa veio de uma inquietação, inclusive, sobre as relações entre ativismo LGBT e população LGBT no Brasil, com o sistema de justiça criminal e as diferentes formas de criminalização. No Brasil, a gente tem um histórico de criminalização, na verdade, de práticas sexuais e de identidade de gênero que não se enquadram em um modelo cis-heteronormativo. A gente pode pensar isso vindo desde, na verdade, da invasão dos portugueses aqui, que vem com as ordenações portuguesas nas quais se previa a criminalização da sodomia, que era uma categoria muito aberta ali, na qual diferentes práticas sexuais, fora de práticas sexuais reprodutivas, né, ligadas à ordem jurídica portuguesa daquele momento, eram criminalizadas e punidas, e alguns pesquisadores têm se voltado para isso. Diferentes práticas, assim, que hoje a gente poderia pensar, e tem sido retomado por distintos pesquisadores como sendo... enfim, formas de se identificar em termos de gênero, de ter práticas sexuais para além, né, da heteronormatividade, da cisnormatividade, já existiam no Brasil e foram perseguidas desde o início da colonização, em diferentes momentos. No nosso primeiro Código Penal, né, de 1830, não era mais criminalizado, não havia mais um dispositivo penal que diretamente tornasse crime essas práticas. Mas, desde 1830, o que a gente vê, na verdade, nessa relação entre dissidentes sexuais e de gênero e sistema penal é o emprego de diferentes dispositivos ao longo do século XIX e do século XX para criminalizar, para fazer diversas detenções arbitrárias, por vezes prender, fazer diversos dissidentes responderem a processos penais baseados em outros dispositivos, né? Como, por exemplo, de vadiagem, de atentado ao pudor, durante a epidemia de HIV/AIDS, por contágio venéreo, enfim, diferentes tipos que vão sendo mobilizados de maneira LGBTfóbica contra essas populações. E o início do movimento LGBT no Brasil, né, que se convenciona olhar para 1978 como um marco desse início, está muito ligado com uma luta anti-repressão contra a violência policial. A primeira passeata de rua que acontece de ativistas homossexuais, travestis, aqui em São Paulo, acontece em 1980 contra as detenções que o delegado Wilson Riquetti fazia aqui no centro de São Paulo. Era algo muito central, como era enviesado, seletivo contra dissidentes sexuais de gênero, sobretudo contra travestis e bichas e sapatões pobres e negros, essa ação da justiça penal. Essas pautas seguem presentes no movimento, de uma maneira ou de outra, desde esses primórdios. Mas, na minha pesquisa, eu vi que, até os anos 90, aparecia muito um discurso crítico ao papel punitivo, repressor, normalizador que a polícia, essas instituições penais têm em relação a corpos e práticas dissidentes, em termos de sexualidade de gênero. Mas, a partir dos anos 2000, essa crítica começa a ser menos presente, passa a ser levada mais pelas travestis e pessoas trans, nesses encontros nacionais do movimento, e a forma de relação que passa a ser predominante nos discursos ativistas é uma aposta de que, com o sistema penal, com a polícia, com os tribunais, com as delegacias, seria possível se combater a LGBTfobia. Então, de discursos que viam, sobretudo, nós somos alvo do poder punitivo, passa-se a construir uma aposta na parte hegemônica do ativismo LGBT brasileiro de que seria possível utilizar esse poder punitivo para se defender da LGBTfobia. E com um incômodo, inclusive, de como foi possível que esse tipo de discurso, esse tipo de estratégia emergisse entre ativistas, que eu fui fazer minha pesquisa de mestrado. Eu quero pontuar duas coisas sobre essa tua fala. A primeira é o seguinte, que eu achei muito interessante como você coloca dissidentes sexuais e de gênero,
porque isso dá realmente toda a dimensão dessa diversidade que existe dentro do movimento LGBT, e isso nos remete também ao fato de que existem dentro desse movimento, que a gente, particularmente eu acho, para quem não está familiarizado com esse debate dentro da criminologia, que as pessoas costumam relegar esse movimento àquela velha, enfim, caracterização de esquerda punitiva, né, de movimentos que são progressistas e que enfim, abraçam, digamos, a lógica punitiva como uma forma de defesa dos próprios direitos, de proteção dos próprios direitos. E eu acho que é interessante porque quando você fala em dissidentes sexuais e de gênero, você já está fazendo um reforço narrativo, digamos assim, que nos lembra que dentro do movimento LGBT existe uma diversidade, não só em termos de dissidências sexuais e de gênero, mas também em termos políticos, e que é uma diversidade que é muito importante, que você aponta com muita precisão assim, no teu trabalho. E a segunda coisa que eu queria notar sobre isso é que o que me impressionou, me impactou logo de primeira, quando eu comecei a ler o teu trabalho, é justamente essa inversão que você faz com relação ao foco que tradicionalmente é dado pela criminologia à questão da criminalização da LGBTfobia. Porque, ao invés de simplesmente abordar isso a partir, digamos, de uma análise sociológica, criminológica, jurídica, o que for, dos dispositivos de criminalização da LGBTfobia no Brasil, ou da história do movimento pela criminalização da LGBTfobia no Brasil, você inverte esse foco e você diz: tem mais coisa aqui, porque a gente está falando de um movimento que no começo tinha uma completa aversão ao poder repressor do Estado, justamente porque era alvo de criminalização, e que ao longo dos últimos 40 anos, digamos, inverteu esse polo. Então, a tua análise não é tanto... o teu foco não é tanto a criminalização da LGBTfobia, pelo menos nesse momento aqui do teu trabalho, e muito mais mostrar o que foi essa inversão, esse giro punitivo realmente que ocorreu nesses últimos 40 anos dentro do movimento LGBT. Por causa disso, eu vou pedir para você agora expor para a gente, e pode tomar teu tempo aqui, expor para a gente um pouco o teu trabalho numa perspectiva um pouco mais concatenada, assim, que eu acho que vai facilitar para a nossa audiência entender esse teu processo. Então, se você puder falar um pouco da onde você parte, quais são os teus marcos teóricos, a tua metodologia de pesquisa, eu acho que isso vai ser bastante interessante, bastante produtivo para que a audiência acompanhe os debates depois. Perfeito, Júnior. Na minha pesquisa, eu parti de uma pergunta de tentar entender como que as lutas contra a LGBTfobia no Brasil se tornaram lutas criminalizantes. Para isso, eu fui entender as diferentes estratégias que foram sendo formuladas, as distintas práticas que foram feitas por ativistas dissidentes sexuais de gênero ao longo da trajetória do movimento LGBT brasileiro. Aí eu fui procurar quais eram as primeiras vezes que haviam menções à possibilidade do uso do direito penal, do poder punitivo estatal, para combater a LGBTfobia, e fui desses primórdios até a criminalização da LGBTfobia em 13 de junho de 2019, no Supremo Tribunal Federal. Na minha pesquisa, eu fiz uma intensa análise sociológica de discursos, partindo de um corpus documental bem vasto, composto por documentos de ativistas LGBTs de diferentes momentos e diferentes grupos, de partes distintas do Brasil, inclusive. Entrevistei 14 ativistas LGBTs que tinham diferentes posições em torno da pauta da criminalização da LGBTfobia,
E fui tentando articular e tecer 3 fios, assim, nessa história de 40 anos do ativismo LGBT e de relações com o sistema penal. Um desses fios são as pautas descriminalizantes, que buscam limitar o sistema penal e falar, não venha intervir aqui na vida e nas práticas de dissidentes sexuais de gênero. Um outro fio, a aposta no poder punitivo para tentar se combater a violência. E um terceiro fio, das críticas à criminalização e das apostas na possibilidade de que a criminalização traria efeitos positivos. E foi importante eu ter esses 3 fios na cabeça e ir emaranhando eles durante a pesquisa, porque é muito comum se tratar o ativismo LGBT em determinados círculos como se todo movimento LGBT e todo ativista LGBT fosse punitivo, fosse pró-criminalização da LGBTfobia. Não é verdade, não se constata isso historicamente, e há uma diversidade, né, de posições que foram se constituindo. E, por outro lado, muitas vezes, nos estudos de gênero e sexualidade, também se conta sobre essa história como se fosse uma trajetória praticamente inexorável. LGBTs eram perseguidos pela polícia e tal, depois teve um processo de maior aceitação social, então, claro, tinha que ir ali, bater na porta do direito penal para conseguir proteção. Eu desconfio dessas duas narrativas e tento, na verdade, ver como há mais complexidade e como, na verdade, há uma disputa em jogo no ativismo LGBT brasileiro, em diversos outros lugares do mundo, inclusive, em torno de como lutar contra a LGBTfobia. Eu tenho como marco teórico fundamental, assim, o método genealógico do Foucault, de fazer uma genealogia das condições de possibilidade que tornaram possível que se pensasse a criminalização da LGBTfobia e as condições que fizeram com que a criminalização não fosse mais uma tática, entre outras quaisquer, mas se tornasse uma estratégia fundamental, que era construída em discursos ativistas como se, sem ela, não fosse possível se combater a violência LGBTfóbica no nosso país. E, durante essa pesquisa, que eu vou analisando esses diferentes documentos, tendo essas entrevistas, eu fui constatando que, em termos históricos, assim, o que a gente tem são os primeiros documentos que falam no uso do direito penal para combater a discriminação com base em orientação sexual, vem de alguns ativistas que eram lideranças no começo dos anos 80, tem um panfleto em 81, depois tem um outro em 82, que sinalizam isso. Em 84, esses ativistas, que eram ativistas do Grupo Gay da Bahia e do Triângulo Rosa, do Rio de Janeiro, esse segundo, eles estão se articulando para tentar apresentar um projeto no Congresso Nacional de criminalização da discriminação por orientação sexual com base na Lei Afonso Arinos, que era a lei que criminalizava, né, o racismo, tornava o racismo contravenção penal, né, de 51. E eles vão discutir, assim, com um deputado, o França Teixeira, que teria se disposto a apresentar um projeto desses, mas esse projeto nunca é apresentado, não se configura como uma estratégia central do movimento naquele momento, é algo, inclusive, que foi caçando em arquivos que eu descobri que essa discussão aconteceu entre os ativistas, e essa discussão um pouco morre ali, nesse momento dos anos 80, porque aí vem a Constituinte, o processo de eleger deputados para a Constituinte em 86, e aí se torna uma estratégia mais constitucionalista, de que na Constituição de 88 tivesse ali uma expressa proibição de discriminação por orientação sexual no que viria a ser o nosso artigo 5º da Constituição, que também não é aprovado, mas se segue ali também no pós-Constituição demandas nesse sentido. Nos anos 90, há uma participação de ativistas, sobretudo homossexuais, em comissões que são criadas para se fazer um projeto de reforma da parte especial do Código Penal. E, nesse momento, eles vão ali incidir, buscando que houvesse uma criminalização, mas também é algo que eu encontrei relatado nos documentos dos encontros nacionais homossexuais no Brasil, que não tinha essa grande centralidade. Era uma das pautas junto com outras. Outra pauta que era levada para essas reformas do Código Penal era em relação aos dispositivos pelos quais dissidentes sexuais de gênero eram encarcerados, eram detidos e encarcerados, como atentado ao pudor, vadiagem e outros dispositivos. Isso andava muito junto. Até que, no fim dos anos 90, é apresentado o primeiro projeto de criminalização em 99. E ele é um projeto que é apresentado como
tendo uma grande necessidade de que, assim como o racismo havia sido criminalizado em 88, a homofobia também deveria ser. Não era com os termos de homofobia ainda, porque homofobia, transfobia são termos que vão se popularizar mais nos anos 2000, mas nesse momento é prestado o primeiro projeto. O momento mas a virada, assim, em que começa a se tornar fundamental, e nos discursos hegemônicos do ativismo, quase como inescapável a criminalização, é nos anos 2000. No ano de 2000, Edson Neres, que era um homossexual que morava em São Paulo, ele é assassinado na Praça da República de São Paulo, quando ele andava de mãos dadas com o namorado dele, e a partir dali, a mobilização popular em torno desse assassinato é canalizada para o enquadramento de que isso seria um crime de ódio e que esse crime de ódio deveria ter uma lei penal específica ligada a esse acontecimento e a muitos outros de violência LGBTfóbica no país. Em 2001, é proposto um projeto de lei, o 5.301, que vai tramitar na Câmara até 2006. Só em 2005 ele ganha um caráter penal de fato e ele é aprovado em 2006, vai para o Senado. Que é muito parecido com a decisão da STF de criminalização nos moldes e dentro da lei do racismo de 89. Vai ficar ali tramitando no Senado e vai acabar não sendo aprovado também. Mas enquanto tem esses debates da criminalização no Congresso Nacional, é nesse momento, em 2004, na verdade, quando eu estava na Câmara, que vai ter um momento em que a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais vai decidir que o carro-chefe da luta contra a LGBTfobia seria a criminalização da LGBTfobia. E isso vai se manter. E a tática naquele momento, em 2004, era de que, com a criminalização teria mais chance de passar do que outras pautas que eram muito discutidas nos anos 90 e começo dos anos 2000, como a do casamento, né, a da união estável, que também é uma pauta que nunca foi aprovada pelo Congresso. Só que a partir de 2004, segue-se diversos cenários nas quais vai se dificultando que se aprove uma criminalização no Congresso. Mas o setor hegemônico do ativismo segue apostando que essa seria a principal via para se combater a LGBTfobia. Isso não quer dizer que esses ativistas não estivessem também mobilizados em torno de políticas educacionais, como estavam, em torno de várias outras demandas contra a violência. Mas em alguns episódios-chave, como em 2001, por exemplo, 2011, desculpa, em que houve quase contraposições assim, políticas entre se ia se apostar em projetos de educação sem homofobia nas escolas ou na criminalização, a criminalização acabava sendo uma opção política como aquilo que a gente não poderia abrir mão, se apresentando muitas vezes como que a criminalização daria uma resposta a curto prazo, a educação seria só no longo prazo. Era inclusive um lema em 2012 da Marcha Nacional contra a Homofobia, homofobia tem cura, criminalização e educação. Estavam associados, mas sempre com a criminalização ali como condição sine qua non, sem a qual não seria possível. Nesse momento aí, histórico, específico, a tua percepção era de que a base do movimento também era pró-criminalização, ou você percebeu na tua pesquisa uma dissociação, vamos dizer assim, entre aqueles pleitos que eram apresentados como demanda pelas lideranças e aquilo que a base percebia? Ótimo, Rafael. Eu percebi, na verdade, muito uma proximidade, assim, uma congruência entre o que essas lideranças estavam demandando da criminalização nos anos 2000 em relação às bases. Diferente, por exemplo, dos anos 80, do que eu consegui captar, eram algumas lideranças fazendo isso como uma das táticas possíveis. Nos anos 2000, se tornou uma grande estratégia e que foi levada, assim, não só apoiada por essas lideranças no Congresso Nacional, como por pesquisas de opinião pública em torno de LGBTfobia que aconteciam em paradas do orgulho LGBT, também mostravam como havia um grande apoio à criminalização. É interessante, inclusive, que a ideia de LGBTfobia é crime ou deve ser crime era um enquadramento tão central nos anos 2000 anos 2010, ou seja, nesse período em que efetivamente não era crime, que numa pesquisa nacional que fizeram com lésbicas e gays em 2009, numa das perguntas que tinha no questionário sobre se homofobia era crime no Brasil, a maior parte de lésbicas e gays responderam que sim, homofobia era crime no Brasil. O que associa, inclusive, um papel do direito penal e do crime
como se, para se reconhecer que existe essa violência, deveria se afirmar que há o crime. Então, essa sensação de que essa violência tão escabrosa LGBTfóbica no Brasil existe. Logo, claro que isso daqui é um crime, ou ao menos deveria ser. Esse discurso, dessa maneira, é muito próprio dos anos 2000, dos anos 2010, de estar tão enraizada no movimento. Eu chamo, inclusive, esse processo de enraizamento como podendo ser explicado por uma mobilização de um governo pelo crime, nos termos do Jonathan Simon, que vem desde baixo, em que se enraiza uma racionalidade criminalizante, um modo de pensar o problema social da LGBTfobia, mas, na verdade, pensar múltiplos problemas sociais, como sendo problemas de crime, e que têm que ser tratados a partir dessa grade de inteligibilidade e das soluções, dos remédios que vêm em decorrência disso. Então, a partir dessa racionalidade, nos discursos vão emergindo a população LGBT como devendo ser reconhecida como vítima de crimes e outros a serem reconhecidos como criminosos. E para tudo isso ser importante nesse discurso a criminalização da LGBTfobia. Tem uma aposta depois no judiciário, né, quando ali se vê que no legislativo não ia muito mais para frente, com um mandado de injunção em 2012 e uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em 2013, sendo movidas pela BGLT e pelo PPS, respectivamente. E as duas foram julgadas juntas em 2019, que se pediu, inclusive, nessas ações, esse reconhecimento da homofobia, né, da discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero, como já dentro da lei do racismo. Também havia um debate ali de que haveria um mandato constitucional de criminalização, e havia um outro pedido também de que haveria uma responsabilidade do Estado brasileiro frente à violência da população, sofrida pela população LGBT, ao não criminalizar, que essa não criminalização deveria ser responsabilizada. Diversos elementos que, na minha análise, aparecem como a criminalização se tornava, e a possibilidade de se utilizar o poder punitivo, algo central, inescapável nesse modo de pensar, na qual o Estado é responsável pela violência, por que não criminaliza? E não por todas as formas de violência que ele ativamente está promovendo, como no encarceramento de travestis no Brasil, ao ter políticas de educação que não estão combatendo a violência de várias crianças e adolescentes LGBTs, ao não ter um acesso a hormônios garantidos de fato para as travestis no SUS. Enfim, tudo isso são formas estatais de violência, mas que o que deveria ser reconhecido ali, por exemplo, né, vamos colocar o Estado em jogo sobre isso, estava muito nesse âmbito de que penalmente não havia essa criminalização. E também, muitas vezes aparecia em debates mais jurídicos, assim, de pessoas pró-criminalização, colocando quase como se o racismo é crime, se violência doméstica é crime, a LGBTfobia tem que ser, não é possível que não seja. E o que eu fui encontrando na minha pesquisa também, estou me alongando aqui um pouco nesses fatos históricos, mas acho que eles são importantes para entender esse quadro. O que fui encontrando na minha pesquisa é que tinham vários ativistas que, em diferentes momentos, se colocavam contra essas estratégias e levantavam críticas ao sistema penal e não viam nenhuma obrigação no fato de que racismo e violência doméstica foram criminalizadas, então também precisa ter a criminalização da LGBTfobia. Porque os efeitos que tiveram essas criminalizações também deram diversos indícios, né, dos limites e das consequências que têm as apostas no poder punitivo estatal. Vários ativistas, pessoas de outros meios me falavam que eu não ia encontrar, né, no movimento, pessoas que iam ser críticas à criminalização. Chegaram a me falar, inclusive, que isso era uma questão de pessoas do direito penal, da criminologia. Me satisfez muito ter encontrado, na verdade, ativistas que estavam, desde 2005, por exemplo, em encontros nacionais, indo participar e questionando como que o ativismo LGBT hegemônico queria apostar num poder punitivo que é cis-heteronormativo para combater a LGBTfobia. Que isso não faria sentido, junto com o fato de que seriam os mesmos de sempre, aqueles nas costas dos quais processos penais passariam a correr caso a LGBTfobia viesse a ser criminalizada. Não era presente o argumento de que, de fato, isso levaria a um aumento do encarceramento no Brasil, nesses termos, porque, enfim, a gente sabe quais são os tipos penais que geram encarceramento em massa brasileira. Mas o que geraria são todos os efeitos negativos e de sofrimento na vida de pessoas que são processadas penalmente.
Isso aparecia desde lá de 2005, mas eram vozes dissonantes, assim, uma voz aqui, outra ali, nas conferências nacionais do movimento. Em 2011, quando o Jean Willis vira deputado federal e passa, então, a estar presente nas mesas dos encontros nacionais do ativismo, ele vai ter um discurso contra a criminalização, um discurso minimalista penal, o dele, e que vai apostar em estratégias de visibilidade pública, estratégias positivas, assim, de combater a violência e não nessa estratégia de reforço do sistema penal. Vai ter, inclusive, ali um certo imbróglio entre quem estava próximo dele, quem não estava, entre 2011 e 2013, para ver se a aposta maior ia ser no casamento ou na criminalização. Mas, enfim, nunca se tornou hegemônica essa outra parte crítica. E foi muito interessante acompanhar que nos últimos anos, antes da criminalização, tipo de 2016 a 2019, diversos ativistas LGBTs, boa parte de uma geração mais jovem, participavam de eventos públicos se colocando contra a criminalização, apontando diversos problemas ligados à criminalização, sobretudo ativistas que tinham trânsitos por espaços nos quais estava mais consolidada uma crítica ao direito penal e ao emprego do direito penal para se combater violências. Ou seja, ativistas que vinham de movimentos populares antirracistas, pela desmilitarização das polícias, por exemplo, ou então que tinham contato com o mundo jurídico, seja pelos corredores das faculdades de direito, seja por ter outros tipos de contato com o judiciário e de experiência de ativismo em prisões, por exemplo. Enfim, encontrei uma complexidade muito maior do que nos discursos mais comuns sobre o ativismo LGBT. E eu tentei entender todas essas transformações como sendo parte de um processo que passou a sociedade brasileira nos últimos 40 anos, que foi de democratização em termos neoliberais e de expansão da aposta em criminalizações como forma de construção dessa democracia limitada aos horizontes neoliberais, que para mim era um enquadramento fundamental para se pensar tudo isso, vindo de uma tradição que pensa num giro punitivo neoliberal, as consequências que isso teve em diferentes sociedades, em que medida daria para pensar na nossa experiência brasileira dentro disso, e essas transformações nos movimentos sociais. E eu acabei encontrando diversas consequências disso, né, que vem dos efeitos que eu estava falando. Os horizontes de cidadania foram sendo redefinidos para termos que seriam necessariamente penais, ainda que não exclusivamente, porque essa não era pauta exclusiva, mas era uma pauta necessária, da qual se abrir mão não estava no horizonte ali. E essa figura do cidadão, de que haveria uma cidadania LGBT quando pudéssemos afirmar que LGBT são vítimas de crime, isso fosse reconhecido pelo Estado, essa figura, a vítima de crimes, vai andando muito a par com a figura do empresário de si mesmo neoliberal, como a vasta bibliografia tem diagnosticado. Além disso, o que é tido como possível ou não possível pelo movimento, que inclusive a parte hegemônica criminalizante apontava para aqueles que eram críticos, falando: vocês são muito sonhadores, vocês estão fazendo essas críticas aí, mas o que de fato vai conseguir combater a violência? Na verdade, um discurso que está muito ligado às possibilidades e impossibilidades dessa democracia limitada por horizontes de reprodução dessa forma de governo, desse regime de acumulação que é o neoliberalismo. Acho que eu dei um panorama, assim, geral dos principais argumentos que estão presentes na minha dissertação. Acho que é mais ou menos isso, em termos gerais. Eu quero fazer um comentário, embora eu queira pedir para você focar um pouquinho mais numa coisa bem específica que você falou, mas antes eu quero fazer um comentário, que é o seguinte: eu acho muito interessante essa tua exposição, no sentido de que você mostra que para as pessoas que são, digamos, entusiastas da criminalização da LGBTfobia, fica parecendo que a LGBTfobia é o resultado, digamos, de uma inação do Estado na área penal e não dessa violência permitida, viabilizada, muitas vezes diretamente perpetrada pelo Estado, né? E quando você percebe isso, quando você, né, nota parece essa
perspectiva bastante curiosa, assim, a respeito de o que significa realmente a permanência da LGBTfobia no Brasil, você acaba percebendo que é bastante irônico que a comunidade de pessoas dissidentes, sexuais e de gênero comemore com tanta ênfase uma criminalização que é uma criminalização sem tipificação, né? Que é algo que eu comentava aqui nos bastidores com vocês antes. E até quero fazer uma referência aqui, porque isso é algo que eu ouvi dias atrás nos stories de uma amiga que nós temos em comum. Uma conhecida minha, colega de escritório do Rafael Borges, que é a Larissa Barbosa, comentando que ela fala, no fundo, a gente não tem criminalização da homofobia no Brasil, que a gente tem uma decisão que coloca a homofobia análoga, né, em uma situação de analogia com o crime de racismo, mas criminalização da homofobia não existe, porque não existe tipificação da homofobia no Brasil, né? Então, é irônico que exista uma comemoração tão grande atrás de, digamos, um movimento do Estado que foi muito, digamos, alavancado por esses sentimentos sociais que estavam presentes ali nesse momento histórico e que não significa muita coisa, certo? Não é um movimento realmente ativo do Estado, sequer no processo de criminalização. Quer dizer, é um Estado que não só permite a LGBTfobia de formas indiretas, certo? Com a não garantia de direitos, né? Com a não disponibilização, digamos, de instrumentos de cidadania e de dignidade para populações dissidentes sexuais e de gênero, mas também não é uma ação do Estado no sentido da tipificação. Quer dizer, é quase um nada, assim, do Estado. É quase assim, como se o Estado tivesse inerte ali, tivesse sido levemente empurrado na direção da criminalização de uma maneira muito esquisita. Então, é uma satisfação que parece um pouco ingênua, certo? Parece um pouco ingênua no sentido de não só não reconhece que a inação do Estado em diversas outras áreas, que não a área penal, são muito mais prejudiciais para a permanência e até, enfim, o crescimento da LGBTfobia no Brasil, mas também é ingênuo porque parece que não reconhece, digamos, o quanto o sistema de justiça criminal pode ser prejudicial para as lutas, né, da comunidade LGBT, né, que, enfim, deveria ser de conhecimento da comunidade LGBT e, enfim, de todas as outras, todos os outros, digamos, movimentos sociais de minorias, o quanto o sistema de justiça criminal é violento, né, contra essas comunidades. Então, quando você percebe isso dessa maneira, você vê que essa satisfação com esse dito processo de criminalização da homofobia no Brasil é uma satisfação muito ingênua, né? Mas o que eu gostaria que você falasse um pouco em mais detalhe, acho que o Rafael talvez queira complementar esse meu comentário nesse sentido, em relação a esse vínculo, digamos, entre o neoliberalismo e essas demandas punitivas que surgem dentro da comunidade LGBT, né? Como que isso se dá nos últimos anos de forma tão evidente, me parece, e o quanto o neoliberalismo é criminalizante, né? Ele tem por essência essa necessidade de ser punitivo, e o quanto isso é absorvido, digamos, pelos movimentos sociais de grupos minoritários de um modo geral, mas pela comunidade LGBT em específico aqui, né? Eu só queria, Alexandre, é exatamente isso que eu te pedi. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação desse giro punitivo, né, com o contexto neoliberal.
E uma dúvida que eu tenho, cara, que é a seguinte, como é que o movimento enxerga isso, assim, né? No sentido de, assim, tudo bem, o movimento LGBT, posso estar falando aqui uma grande besteira, mas ele não precisa ser necessariamente, ele não precisa ser um movimento que tenha críticas contundentes ao regime econômico, não precisa ser um movimento de esquerda. Tem movimento LGBT fora da esquerda, né? Com uma pauta super LGBT, mas que ou não se interessa pelas questões econômicas ou que acha que o capitalismo é uma coisa que pode dar certo em determinadas circunstâncias, enfim. Eu queria saber assim, como é que o movimento se apresenta hoje, e eu queria saber se essa demanda por criminalização tem a ver ou com uma incompreensão criminológica geral, ou com o fato de que o movimento LGBT hoje é preenchido por gente que talvez não vincule a sua militância política tanto às questões socioeconômicas. Entende a minha questão? Ótimas questões. Começando pelo comentário que a Juni fez da satisfação, né, que se gerou, né, em relação a isso, teve, inclusive, um apoio. Havia setores do movimento que não eram favoráveis à criminalização, mas quando chegou no STF, e aí estava rolando o julgamento, e aí ia ser, ou o STF vai falar sim ou vai falar não, uma parte do movimento que era crítico se colocou de maneira favorável numa tática de que o não reconhecimento, né, se falar aquele não, teriam determinados efeitos sociais, que se falar o sim, teriam outros efeitos que poderiam ser menos piores, pelo menos, do que aquele não. Mas acho que isso se insere, né, nesse ataque direto a LGBTs nos últimos anos, que tem sido muito mais direto, assim, legitimado no discurso público, quando a gente pensa nessa parcela, né, que era contrário e aí com o julgamento se tornou a favor. Mas uma outra parcela muito mais hegemônica e forte no movimento era favorável desde os anos 2000. A criminalização não foi com Bolsonaro, com um discurso abertamente legitimado LGBTfóbico no Brasil, que passaram a ver com bons olhos essa decisão da STF. E acho que para explicar, inclusive, a relação com o neoliberalismo, se seria uma compreensão criminológica, eu vou falar um pouco do contínuo que eu encontrei, né, no meu mestrado. Eu chamei de um contínuo carcerário abolicionista, de diferentes estratégias que existem dentro do ativismo. Porque, assim, as críticas ao sistema penal, críticas criminológicas, estavam presentes em diversos discursos do ativismo LGBT, inclusive em vários setores que eram favoráveis à criminalização, bem como um engajamento profundo da maior parte do movimento com críticas ao capitalismo, ou pelo menos a forma de capitalismo, ao neoliberalismo e tal. Porque o movimento LGBT no Brasil tem um histórico muito grande de engajamento com justamente pautas de esquerda, né, e de críticas às desigualdades sociais e econômicas e ao modo de produção. E aí, no final, eu falo sobre como eu vejo que isso está hoje em dia. Esse contínuo, numa ponta, tem aqueles que eram favoráveis abertamente à criminalização e que, inclusive, mandavam projetos de lei que eram de aumentar as penas de determinados tipos penais para que se punisse mais, para que se alterasse a lei do racismo, não só para se acrescentar a orientação sexual ali, mas para aumentar as penas também, mas esses eram minoritários. Havia, andando, né, nesse contínuo mais perto dos abolicionistas, os mais críticos, mas ainda, né, nesse contínuo bem perto desses que eram criminalizantes tout court, assim, havia um setor criminalizante democratizante, que era um setor muito hegemônico, que era ligado, a gente pode pensar, né, um bloco hegemônico que havia de esquerda no Brasil, né, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que era muito vinculado a esse setor, e que era hegemônico na história do ativismo LGBT no Brasil, e que defendiam a criminalização, cientes das críticas criminológicas aos limites do poder punitivo, e defendendo que seria necessário para uma democratização da sociedade brasileira que isso fosse crime, porque não poderia ser crime racismo, violência doméstica e não LGBTfobia, defendendo que, assim, inclusive, seria um modo de se combater a criminalização de dissidentes sexuais de gênero. Porque ao poder chegar numa delegacia e falar que é crime a homofobia e transfobia, isso ia acabar mudando
o comportamento de policiais e do sistema de justiça penal contra essa população que é alvo do poder punitivo. Ou seja, há um engajamento com uma tentativa com uma crítica à LGBTfobia de um modo social, mas que vai olhar para as armas do sistema penal como as principais ali. Havia um grupo minoritário, está meio que no meio desse contínuo, que visava uma criminalização com críticas muito grandes ao aprisionamento e que, inclusive, por vezes tentou apostar mais em alguma possibilidade de legislação antidiscriminatória administrativa e não penal, e que fazia debates sendo favorável à criminalização e, ao mesmo tempo, falando que era contra o encarceramento, que queria que a criminalização levasse a medidas de substituição, né, das penas privativas de liberdade, mas era um setor minoritário. Indo agora para aqueles que eram contrários à criminalização, houve esses que, no momento ali da STF, teve um engajamento tático favorável à criminalização, mas que foram, durante todo esse período, contrários a essas estratégias. Havia também os minimalistas penais, como o Jean Willis, que eu havia citado, que tem esse horizonte na crítica que fazem à criminalização. Importante também pontuar que haviam aqueles que, defendendo um direito penal mínimo, estavam, na verdade, com a galera criminalizante democratizante, porque falava que, na verdade, seria ali, dentro do direito penal mínimo, a criminalização da homofobia. Só que o argumento de ser o último recurso do quê, assim, né? Tipo, que políticas estatais estariam combatendo a LGBTfobia a ponto de que, de repente, o direito penal virou o último recurso? Na verdade, é uma grande inversão, né? Que é o primeiro recurso, o recurso que seria aquele necessário, supostamente, no curto prazo, para ontem, aquele pelo qual o Estado deveria ser responsabilizado por não estar dando. Quando eu falo desse ponto, minimalistas penais que estão próximos, né, do outro lado desse contínuo, são aqueles que estavam contrários à criminalização por entender que haviam várias outras medidas estatais até chegar supostamente na necessidade da criminalização. E no fim desse contínuo, os abolicionistas que defendiam abertamente não traria nenhum benefício à criminalização e a maior parte deles, na verdade todos eles, engajados em críticas contundentes ao capitalismo, ao modo de produção e como, na verdade, só ia ser a reprodução da ordem, não ia ser um reconhecimento que traria grandes tensões, né? A ordem capitalista neoliberal, uma criminalização da LGBTfobia. Enfim, nesse contínuo, nessa diversidade, há diversos engajamentos que vão ter críticas ao capitalismo, de algum jeito, em diferentes níveis, né, em diferentes formas, e que aqueles que estão mais próximos do polo criminalizante vão estar pensando estratégias de inclusão, de demandas para ser parte dessa sociedade neoliberal, desse ordenamento jurídico e dessas práticas ultrapunitivas contemporâneas, e que vão jogar esse jogo buscando inclusão, assimilação. É um debate, inclusive, clássico num campo teórico no qual eu me filio também, que é dos estudos queer, do estudo da criminologia queer e mesmo do abolicionismo penal queer, que é de, enfim, pensar uma crítica aos processos de normalização que produzem, né, quem são os sujeitos dos grupos normais, aqueles que têm determinadas possibilidades de vida e os que não têm, né? E toda uma estratificação nisso, condições de desigualdade e relações disso, claro, com o processo de racialização e de modo de produção. Aparece um diagnóstico forte em diversos estudos criminológicos queer e de pesquisadores e teóricos queer no norte global, desde ali dos anos 90, um diagnóstico de um giro punitivo neoliberal nos ativismos de dissidências sexuais de gênero nos seus respectivos países. Olhando para o ativismo e falando, olha, aqui antes as pautas iam muito mais no sentido de crítica ao sistema penal, aos termos do que é tido como normal, falando que tudo isso é cis-heteronormativo, é ligado a um regime de branquitude capitalista neoliberal, e agora o que tem é a maior parte do ativismo, e não ele inteiro, indo reivindicar, na verdade, que a gente quer ser incluído naqueles termos ali que já são os termos do jogo. E vai ser isso visto como uma aproximação neoliberal, porque é o jogo da diversidade neoliberal, do governo pela diversidade, né? Em que o horizonte não é o de se fazer a superação da violência, assim como não é de se fazer a superação da pobreza, ou fazer a superação de qualquer uma dessas questões, de fazer uma gestão neoliberal disso, não é mais o horizonte da superação. 2, e para isso se utilizar
das penas, da polícia, do Estado penal, e não se utilizar, por exemplo, de políticas sociais, né, de um braço de um Estado social, para se fazer uma gestão social da violência e das condições de precarização de vida de dissidentes sexuais de gênero. 2, há uma aproximação com vários, aqui no Brasil, por exemplo, com os partidos e os grupos que estão fazendo essa gestão neoliberal do Brasil, nesse momento, nos anos 2000, 2010, ser tão próximo do Partido dos Trabalhadores, né, tem muitos efeitos no setor hegemônico do ativismo LGBT. Um deles tem a ver com isso, essas negociações que ocorrem dentro dos limites que foram colocados pelo tipo de política que era implementado por esse partido, por esse setor hegemônico, que eram políticas que buscavam reconhecer dissidências sexuais de gênero no Brasil, de maneira que agora têm sido completamente atacados, mas que iam dentro de certas possibilidades dadas ali por um regime de acumulação que não permitia que várias das políticas que eram previstas em planos nacionais fossem implementadas para, de fato, combater a violência. Não havia orçamento para isso dentro desse regime. Assim como era muito mais factível, né, isso de o que é factível de se fazer e o que pode ser mais efetivo, é construído nesses termos neoliberais de que é efetivo polícia. Outras coisas vão dar muito trabalho, vão exigir muito dinheiro. Ainda que esses argumentos, assim, não aparecem explicitamente, né, nesses discursos, mas eles estão ali subjacentes, sendo parte dessa articulação. Na minha pesquisa, eu consegui ver muito bem como esse neoliberalismo à brasileira, que é um neoliberalismo que se implementa como forma de governo e como regime de acumulação, de uma forma híbrida, né? Que não é a mesma coisa da gente pensar um neoliberalismo e horizontes e forma de governo neoliberal do Reagan, da Thatcher, que tem a ver com hibridizações com outras formações aqui no Brasil, que estavam mais ligadas à social-democracia, por exemplo, ou engajamentos mais críticos, né, com esse sistema econômico. Fizeram com que vários desses discursos ficassem nesse lugar mais híbrido, enquanto lá fora, os setores, como nos Estados Unidos, por exemplo, há mais setores LGBTs à direita, que são mais hegemônicos, mais influentes nas pautas criminalizantes. Aqui, os que estão mais defendendo a pauta criminalizante está mais próximo de partidos como o Partido dos Trabalhadores, que estão nesse lugar ali, que é um híbrido, né, de tipos de políticas implementados e das racionalidades presentes. Alexandre, desculpa de novo, só uma coisa aqui que eu acho que é importante pontuar. Você deixou muito claro que o movimento, né, as lideranças do movimento LGBT no Brasil se perfilham muito ali nos partidos de esquerda, e você cita o PT e o PSOL. A gente sabe que, sobretudo, o PT tem uma incompreensão acerca da questão criminal que vem de muito tempo, né? Principalmente da relação disso com o regime econômico, da funcionalidade de um Estado penal forte dentro de um processo de acumulação de capital. De alguma forma, a tua pesquisa consegue atribuir esse giro punitivo a essa aproximação política eleitoral do movimento com partidos que têm visões, né, no meu entender, PT ainda mais do que o PSOL, equivocadas em matéria penal? Então, eu acho que não dá para atribuir essa relação de causalidade, porque essa relação que vem com partidos de esquerda como esses, vem desde o começo do movimento, quando havia um discurso muito mais radical e de contrariedade a qualquer aposta, assim, não estava no horizonte, apostas no poder punitivo, nem tinha um discurso assimilacionista. Lá nos anos, em 1980, né, no começo da minha pesquisa, era uma parte, inclusive, dos mais radicais, assim, ativistas, radicais em termos, né, de crítica, que vai à raiz das questões do nosso regime econômico, estavam ligados já a esses partidos. Acho que a relação que a gente pode estabelecer é que tanto esses partidos de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, e, enfim, setores do PSOL e de outros partidos que não fazem essa crítica às consequências, né, e ao uso do sistema penal, no neoliberalismo, mas para além dele, isso está tanto presente ali quanto nesses ativistas, que estão presentes nos partidos ou não estão. Mas isso me parece ser mais parte da formação histórica contemporânea, que nos traz para onde a gente está hoje, e menos uma relação de causa e efeito, de partido para movimento. Porque há muitos fluxos, assim, a gente pode pensar com boa parte da esquerda no Brasil, para além de quem está ou não engajado nos partidos,
ou no ativismo LGBT ou feminista antirracista, tem corroborado com esses horizontes que são de expansão criminalizante, ainda que, por muitas vezes, com um discurso de democracia, de direitos humanos, e que é por meio do sistema penal que se conseguiria uma democratização efetiva da sociedade brasileira. É meio essa virada, né, que está presente em todos esses lugares. Por isso que a chave do governo pelo crime que você usa, do Jonathan Simon, é tão importante para a tua pesquisa. Exatamente, porque eu fico pensando, a partir da ideia do governo pelo crime, eu penso em racionalidade criminalizante como uma forma de pensar quais efeitos essas práticas dessas últimas décadas têm criado. Tem criado esses horizontes em que se une a possibilidade de ser cidadão, de viver uma sociedade democrática, a nenhuma política que seja de ruptura com os horizontes neoliberal, ou seja, políticas que são acomodadas a esses horizontes, a essas possibilidades, de aposta no controle penal, na gestão penal, e que não colocam como possível qualquer ruptura com isso. Ainda que seja num discurso que tem uma racionalidade social, por vezes, ali presente, de pensar a questão da LGBTfobia como sendo estrutural, e como sendo algo que só o direito penal não daria conta. Mas aí vai desempenhar esse papel, né, de como se não pudesse abrir mão. Eu vejo hoje um crescimento de atores políticos conservadores que são homossexuais ou têm outras identidades não cis-heterossexuais, mas, em termos de se definir como ativista LGBT, né, fazer parte do ativismo LGBT, a maior parte está em algum espectro entre esquerda e centro, assim, eu diria. Há um crescimento de deputados e vereadores, inclusive, né, que são abertamente homossexuais e conservadores, extremamente conservadores, mas não são maioria. Inclusive, a maior parte deles se desassocia do movimento, coloca o movimento como os outros, não quer fazer parte do ativismo, né? Isso é uma realidade diferente de outros cenários, como nos Estados Unidos e na Europa, em que boa parte do ativismo LGBT, e a parte hegemônica, inclusive, na verdade, bem conservadora, apoiou políticas anti-imigração em alguns países da Europa. Aqui, nas nossas hibridizações e do modo como foi se construindo essa democracia, que é neoliberal, que é criminalizante, que é de várias coisas ao mesmo tempo, a fração hegemônica do ativismo segue não sendo conservadora. No entanto, são muito minoritárias, ainda que presentes, as críticas contundentes ao poder punitivo, as críticas contundentes ao capitalismo, que não vão colocar isso para segundo plano. Porque, inclusive, algo que esse processo histórico fez em boa parte do ativismo LGBT, e talvez a gente pode pensar o quanto isso vale para uma parte significativa da esquerda brasileira, e sobretudo reconhecimento disso nos últimos anos, assim, um reconhecimento de, tá bom, críticas ao sistema penal, tá bom, essa ideia de abolicionismo penal, tá bom, críticas ao capitalismo, mas tudo isso que vocês estão falando é para depois, é para um outro tempo, é para uma utopia. A gente agora precisa fazer as coisas práticas, pragmáticas, pensando no que funciona em curto prazo. O que funciona em curto prazo é criminalização, é polícia, essas coisas que a gente consegue fazer essa canetada e aprovar agora. Vocês querem isso, vocês querem nada. E aí... e que, na verdade, nem no curto prazo funciona, né? É só para satisfação dessa demanda imediata, assim. E é uma coisa muito louca, porque isso é muito resultado, digamos, dessa captura neoliberal, que é muito particular da América Latina, e eu vi que você tem algumas referências ali na tua pesquisa, que são referências que eu tenho explorado também no doutorado, como a Verônica Gago, que é muito particular dessa captura do neoliberalismo, que o neoliberalismo faz dessas pautas progressistas da América Latina, né? E de como essas pautas progressistas, elas acabam, digamos, independendo, de certa forma, ou... não chegam, digamos, a uma crítica radical, não chegam realmente a uma possibilidade de ruptura, a uma possibilidade de transformação social efetiva, fica sempre nesse paliativo, e nesse paliativo absolutamente violento, que é o caso da criminalização, das pautas criminalizantes. Exatamente. E me parece importante ver os termos em que esse debate é colocado, né, as consequências disso, porque a verdade é que esse enraizamento da racionalidade criminalizante, desse governo pelo crime, que é mobilizado no tecido social e reivindicado pelo Estado, isso não para ali na criminalização, né? O que tem desde então? Tem um engajamento grande de setores hegemônicos do movimento de como tornar a criminalização efetiva, como fazer para ela valer. E consigo entender a necessidade de tentar conseguir políticas do Estado contra a violência. Mas a aposta
em tornar efetiva a criminalização é seguir numa espiral que segue vendo que o problema seria a impunidade e a falta de punição que geraria violência, e que, quando a gente tiver punições efetivas, supostamente, quando a gente tiver criminalizações que de fato funcionem, aí sim a violência pararia. E dentro desse tipo de espiral se produzem alternativas infernais, em que as pessoas têm que se posicionar entre você é a favor do fim da violência contra LGBTs? Sim, então seja a favor da criminalização, de que as polícias combatam esse crime, porque senão você está contribuindo para seguir a violência. E nessas alternativas, nesse jogo, é o jogo das possibilidades desse presente neoliberal criminalizante que, né, gira em torno de si mesmo nesses termos. Acho que é instigante a gente pensar como tem também ativistas, são minoritários aqui em outros lugares do mundo, que pensam em termos abolicionistas penais, queer ou não queer, e vão falar, na verdade, não quero essas alternativas. As alternativas são parte do mesmo problema, de reproduzir só essas possibilidades políticas, né? A gente tem que pensar naquilo que esses ativismos estão olhando como supostamente impossível, que seria pensar formas de combater a violência que não recaíssem, reforçassem cada vez mais o sistema penal. E acho que tentar tornar efetivo esses outros caminhos que não seguem apostando no sistema penal é muito mais interessante, muito mais potente e aponta para um horizonte de curto, médio e longo prazo de combate à violência do que seguir nas alternativas infernais dessa engrenagem punitiva. Bom, Alexandre, a gente está chegando aqui já no finalzíssimo do nosso episódio. Eu sei que você está com teto, mas eu queria só ouvir um pouco de você. Como que você acha que o movimento enxerga essa questão hoje? E quais você acha que serão os próximos passos, né? Afinal de contas, o Supremo tomou uma decisão, é uma decisão que tem efeitos práticos altamente discutíveis, né? Por conta por conta de que ela mexe com toda uma estrutura, né? Com todo um arcabouço normativo, principiológico, já estabelecido há muito tempo. Eu queria saber, assim, a tua sensibilidade, né? Do ponto de vista mais político mesmo do que jurídico, do que acadêmico, né? O que é o horizonte que se apresenta hoje para o movimento em termos de luta, de enfrentamento à violência? Acho que mais do que o horizonte, eu acho que quais são as dificuldades, talvez, que você enxerga para uma construção de um horizonte não criminalizante dentro do movimento? Eu vejo, Rafael e Júnior, uma tendência a se seguir nos caminhos criminalizantes muito forte, nos termos de tentar tornar efetiva a criminalização, seja, vamos estabelecer protocolos para os policiais, para a gente poder gerar dados com isso, nos BOs e tal, que são dados, inclusive, que podem depois ser usados para a gente gerar mais punições e criminalizações e mais políticas penais, se seguir nessa lógica de que é pelo penal que se resolve a questão da violência. E vejo isso, inclusive, porque há outras estratégias que são, vamos apresentar leis no legislativo e fazer agora, né, a tipificação legal de fato disso. Só que também é isso, mesmo se ocorrer uma tipificação pelo legislativo, segue o mesmo sistema penal de sempre, né? Com toda a seletividade estruturante, com toda a cis-heteronormatividade que é estruturante do sistema penal, inclusive, e acho que vale a pena dizer que é um termo, inclusive, para se referir ao sistema penal que a Viviane Vergueiro, que é uma teórica trans baiana, utiliza, que é sistema com C e S, de pensar como a cis-norma é constitutivo, de como as prisões são estruturadas, de como os policiais operam, como eles são fundamentais, né? Tudo isso para manter as pessoas ali dentro dos papéis de gênero e sexualidade que foram designados a elas, né? Enfim, tudo isso vai se manter, se aprovar pelos ritos do legislativo. Vejo, enfim, uma tendência grande de seguir nesse tipo de aposta, mas eu vejo possibilidades de outras pautas conseguirem estarem em linha de frente da luta contra a violência, agora que a gente vive esses tempos ainda mais sombrios, né? Por exemplo, no 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, nesse último 17 de maio, o lema da campanha que o setor hegemônico do movimento promoveu no Brasil foi pelas vidas LGBTQIA+, vacina e trabalho. Ou seja, é uma demanda que não requer sistema penal para nada, para garantir a vida, para vacina para todos e trabalho para todos.
são 3 demandas que são muito ligadas, que podem ser potencialmente ligadas a uma crítica radical, porque, né, essas necessidades são justamente produzidas pelo momento que a gente vive dentro desse regime econômico, mas as possibilidades de fato, a luta pela vida não seguir girando em torno da luta pela criminalização são... É difícil, assim, de prever o quanto que, de fato, esse deslocamento, se essas coalizões que não colocam o direito penal ali como um termo necessário e inevitável, o quanto que elas vão poder seguir se sustentando daqui para frente. E acho que isso, as respostas disso estão presentes não só dentro do ativismo LGBT, mas na esquerda de uma maneira maior, né? Na relação entre movimentos sociais e partidos políticos, e o quanto que, para enfrentar essa barbárie cada vez maior que a gente vive no Brasil hoje, esses setores amplos vão seguir apostando no sistema penal ou vão conseguir canalizar mais energia coletiva para apostas que não sejam de fazer girar essa máquina cada vez mais. Uma nota de otimismo, assim, eu diria, que é o fato de, mesmo nos anos antes da criminalização, né, de 2016, eu mapeei diversos eventos em que ativistas LGBTs iam e colocavam críticas à criminalização, ao sistema penal, encarceramento em massa, numa proporção que antes que eu não estava conseguindo registrar ali. Antes, muitas vezes, quem falava publicamente contra a criminalização e as apostas em polícia, prisão, tribunal de justiça penal, eram criminólogos críticos, pessoas que tinham contato com o mundo jurídico. Desde então, tenho visto diversos ativistas e acadêmicos, como eu, inclusive, né, eu sou parte desse jogo, se colocando contra e falando que a gente tem que construir outras coisas. Um exemplo disso, por exemplo, é um projeto fundamental de combate à violência LGBTfóbica, com uma crítica radical à LGBTfobia, ao capitalismo, ao racismo, que é a Casa 1, daqui de São Paulo. Não sei se vocês conhecem esse projeto fundamental, uma casa de acolhida e também um centro cultural, que as pessoas que criaram, né, esse projeto, têm desenvolvido, publicamente várias vezes falam contra a criminalização, escrevem textos no blog deles contra a criminalização, porque estão, na verdade, fazendo essa crítica de a quem serve a criminalização, né, e como a gente precisa pensar políticas que sejam para as dissidentes sexuais de gênero, negras, indígenas, pobres, que são as que mais sofrem uma violência ainda pior no Brasil, e que, para a gente conseguir melhorar as condições de vida delas, não vai ser pelo sistema penal, e pelo reforço e pela assimilação dentro desses moldes neoliberais. Então, eu vejo disputa acontecendo, vejo possibilidade, e estou junto com aqueles que estão aí coletivamente construindo alternativas e caminhos que, de fato, superem a violência e não façam uma gestão penal dela. Essa tua fala final aqui, confesso que me deixou até um pouco esperançosa, assim, porque, né, 88º episódio do podcast, a gente tende a ter uma perspectiva muito negativa sobre as coisas, mas você dizer que esse é um debate que está crescendo, que está ganhando força dentro do movimento LGBT, é algo que deixa a gente, assim, com uma pontinha de esperança alimentada, assim, né? É bonito de saber disso. Acho que, Alexandre, teu trabalho realmente é um trabalho que me impressionou muito, não só porque é uma perspectiva tão original, por ser, enfim, né, que você traz aí a tua bagagem acadêmica de fora do direito, que enriquece o teu trabalho extremamente, assim, mas eu achei muito interessante porque como a gente tem, né, temas de pesquisa aqui, trajetórias acadêmicas que são bastante dialogáveis, eu achei muito interessante como você trabalha com autores que talvez não estejam no meu radar, mas que a gente chega a conclusões bastante semelhantes, e eu achei que a tua pesquisa, a tua perspectiva, principalmente, sobre o teu objeto é muito inovadora, me pareceu, assim, um respiro realmente de criatividade dentro da academia para trabalhar um tema que, no fundo, é um tema que todo mundo trabalha da mesma forma, né? E você traz aqui uma perspectiva bastante diferente pra gente. Eu acho que isso é um mérito imenso, assim, do teu trabalho, da tua pesquisa, e acho que você deixou isso muito, muito evidente na tua fala e a tua eloquência aqui no podcast hoje. Eu tenho absoluta certeza de que esse vai ser um episódio de grande,
sucesso de público e crítica. Mas, enfim, quero agradecer, Alexandre, pela tua presença, pelas tuas considerações, pela maneira como você expôs o debate, pela tua coragem em trazer esse debate, né, para, enfim, para fora do direito, para fora, né, dessa bolha da criminologia crítica que a gente vive, que a gente às vezes acredita que ninguém mais está discutindo isso fora daqui. Você mostra pra gente que não, tem muita gente pensando os mesmos problemas que a gente fora do direito, fora dessa nossa bolha jurídico-criminológica crítica aqui. Então, quero realmente só te agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade, pela maneira como você apresentou o tema. Repito, você foi extremamente eloquente, muito lógico, assim, nas tuas exposições. Enfim, é isso. Estamos abertos para novas parcerias aqui dentro do podcast, para você, enfim, nas tuas pesquisas futuras, se continuar nesse mesmo tema. Eu vou passar a palavra para o Rafael para ele se despedir da nossa audiência qualificada, se despedir de você, e logo em seguida a gente passa a palavra para você, lembrando que, como sempre, nosso convidado tem aí o desafio de trazer uma indicação literária ou cultural para a nossa audiência, para a gente poder diversificar um pouco a temática aqui no podcast. Quero fazer uma nota só para registro, realmente, para nossa audiência, que nós tivemos um problema técnico com a nossa plataforma na última semana, razão pela qual ficamos sem o episódio semanal tradicional no fim de semana passado, mas que aparentemente isso já foi resolvido e retomamos aqui a nossa assiduidade com a nossa produção de episódios nesse podcast, e com grande estrondo, assim, com um episódio que tenho certeza que as pessoas vão adorar ouvir, especialmente se sentiram saudades da gente nas últimas 2 semanas. Rafael, por favor, se despeça. Bom, obrigado, Alexandre, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Agradeço também ao Lucas pela indicação, por ter passado o seu contato. Vou só apenas secundar a Juni e dizer que você foi muito generoso na forma como você colocou o tema aqui para a gente, né? Mais do que eloquente, eu acho que você é didático, né? E essa luta, ela precisa de pedagogia, né? Pedagogia acima de tudo, né? Muito mais, tão importante quanto o conteúdo, é a metodologia que a gente usa para comunicar essa emergência, né? Esse problema, esse quadro, e você nos alerta para questões assim fundamentais e sem as quais a gente realmente não avançará, né? E particularmente eu fico muito feliz de ter um estudioso tão dedicado como você a esse tema, e com um viés crítico tão forte, tão enraizado, tão anticapitalista. Então, queria agradecer demais aqui e falar que você é sempre bem-vindo aqui. Tudo bem? Alexandre, por favor, parta aí para suas considerações finais, sua despedida da nossa audiência, que espero que não seja uma despedida definitiva, espero que a gente possa se reencontrar aqui no podcast mais para frente. Super obrigado, Juni e Rafael. Quero agradecer também ao Lucas, que me indicou para estar aqui. Espero que a gente possa se encontrar várias outras vezes, tanto aqui no podcast, em outros lugares. Vou seguir sendo parte da audiência qualificada deste podcast a partir do próximo episódio. As 2 indicações de livro que eu pensei aqui para recomendar tem a ver com a gente poder pensar nessas experiências de dissidentes sexuais de gênero que resistem ao poder punitivo, que constroem críticas radicais e horizontes radicais possíveis de superar a violência. A primeira indicação é de um livro brasileiro chamado A Queda para o Alto, do Herzer, que foi publicado em 82. Herzer era um dissidente do sistema sexo-gênero, e que, enfim, narra a história da vida dele, foi escrito por ele e conta da passagem dele pela FEBEM e as violências que ali ele sofreu. É um marco, né, de pensar autobiografias trans no Brasil, e também de pensar como gênero, sexualidade, cárcere, crítica
abolicionista não tem nada de, ou pelo menos crítica contundente, né, às mazelas do cárcere, não tem nada de novidade e recente, né, está presente há muitas décadas. A outra recomendação, muito rápida, é de uma coletânea estadunidense, para quem aí lê em inglês, se chama Captive Genders, Gêneros Cativos. Foi publicada em 2011, organizada pela Nat Smith e pelo Eric Stanley. É fantástica, é uma coletânea de artigos, entrevistas e relatos de pessoas, sobretudo trans ou fora da binariedade de gênero, que vão estar contando seus relatos de encontros com o sistema penal e as suas articulações políticas, com horizontes abolicionistas e de críticas contundentes às apostas criminalizantes hegemônicas lá nos Estados Unidos. Penso que esse é um livro muito inspirador para a gente pensar horizontes aqui no Brasil e também para a gente poder olhar para as práticas que existem aqui no Brasil e que apontam para esses outros caminhos, essas outras possibilidades. É sempre muito bom poder estar em lugares que são críticos, que são potentes e que resistem no meio desse momento tão difícil. Foi um prazer estar aqui trocando com vocês. E quem quiser saber um pouco mais da minha pesquisa, enfim, trocar mais ideias, estou sempre disponível aí nas redes sociais ou no e-mail. Muito obrigado. Maravilha! Foi um prazer imenso para a gente também. E com isso, me despeço aqui da nossa audiência qualificada e nos vemos na próxima semana.